Paz do Senhor para todos, quero trazer aqui uma palavra para a nossa edificação. Quero ler aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 4, que diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Aqui é uma promessa que a Bíblia nos mostra na eternidade. Na eternidade e no final de tudo, porque muitas coisas ainda vão acontecer. A vida de Cristo, ainda vai acontecer a destruição de Satanás, o grande trono branco julgamento, depois um novo céu e uma nova terra na eternidade. Então aqui diz aqui, Deus limpará dos olhos toda lágrima. E quanta gente viver aqui na terra, tanto o justo como o ímpio, nós passamos por provações. Ficamos enfermos, o justo fica enfermo, o ímpio também. O justo fica desempregado, o ímpio também. O justo passa por luta, o ímpio também. Então está escrito no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2. Tudo sucede igualmente a todos, aos que servem a Deus e que não servem. Então, todos nós passamos pelas mesmas situações. Qual é a diferença? A diferença é Jesus no barco. O justo, ele tem Jesus no barco. E o ímpio, ele não tem, no momento difícil, a quem pedir socorro. A Bíblia nos mostra que os discípulos estavam no barco. Quando surgiu a grande tempestade, os discípulos disseram: socorre, mestre, que nós vamos perecer. Então, a presença de Jesus no barco não significa ausência de tempestade. Não, vai ter tempestade, vai ter vento ao contrário. Mas a presença de Jesus no barco significa que ele está no controle de tudo. Então, quando o Eclesiastes diz que tudo sucede igualmente a todos, ao justo e ao ímpio, a gente passa por tudo isso. Agora, a diferença é quando na hora de pedir socorro. Davi escreve o Salmo 121, o verso 1 diz assim: Elevo meus olhos para o monte, de onde virá meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então nós sabemos de onde buscar socorro. Como está escrito em Salmo 46, Deus é o nosso refúgio, socorro bem presente na hora da angústia. Então passamos por provação, sim. Então nós sabemos aonde buscar o nosso socorro. Quando nós vemos tudo isso, a gente sabemos que nós passamos por provação, tanto o justo como o ímpio. João capítulo 16, versículo 33, Jesus disse: No mundo tereis aflição, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então Jesus disse, mesmo servindo a Ele, seguindo a Ele, nós passamos por aflição, por luta, dificuldade, problema, enfermidade. Nós passamos, mas nós sabemos que temos um Deus que nos socorre, temos um Deus que nos consola. Então, essa é a questão. Quando Deus criou o homem e colocou no jardim do Éden. No jardim do Éden não tinha guerra, fome, peste, terremoto, não tinha morte. Depois que o homem pecou, então o pecado passou para todos. Então nós sabemos que uma das consequências que nós vivemos nesse mundo foi a consequência de Adão, que o pecado passou para todos. Aí veio a morte, morte para os animais, morte para os seres humanos e morte para as plantas. Atingiu a todo. Então essa é a primeira consequência, foi a desobediência de Adão. Então por que nós sofremos? Por causa da desobediência de Adão. E o segundo problema aqui, porque nós sofremos também, está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo que o homem plantar, ele vai colher. Então tudo que você fizer hoje, você vai colher. Se você plantar o mal, vai colher o mal. Então, essa é a segunda consequência. A terceira consequência que nós vemos, que
também, às vezes, a pessoa procura o próprio mal para si mesmo. Então, quando você procura o mal para si mesmo, você está plantando. Então, você vai colher o mal para si mesmo. Então, no mundo que nós estamos vivendo, tudo que se passa, as consequências do pecado, mas tem uma promessa que Deus nos garante que lá no céu, Apocalipse capítulo 21, verso 4, Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Então no céu essa promessa, lá não haverá dor, nem sofrimento, nem morte. Então, quando a Bíblia diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima, então o pecado lá não vai existir, sofrimento não vai existir, morte não vai existir. Então tudo isso vai deixar de existir. O diabo vai ser lançado no lago de fogo, o pecado no céu não vai existir. Então esta é a nossa esperança. De um dia nós estaremos no céu, com Cristo, viver uma vida que Deus sempre quis para nós. Quando Deus fez o paraíso lá em Adão, a Bíblia diz que viu Deus que era bom. Então tudo que Deus criou foi bom para o homem. Mas por causa da desobediência, o homem perdeu o paraíso, foi expulso do paraíso. Mas Deus não desistiu do homem. Deus fez uma promessa em Gênesis capítulo 3, verso 15, que diz: da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então esta promessa, Deus já fez lá em Gênesis. E todos nós cremos que Cristo, quando veio fazer o sacrifício para nos salvar. E ele nasceu de uma mulher. Então nós vemos que a promessa de Deus está se cumprindo. Tudo que a Bíblia fala está se cumprindo. E nós estamos aguardando também esta promessa de um dia no céu. Não haverá dor, nem sofrimento, nem tristeza, nem morte. Essa é a nossa esperança. Então, que termina essa palavra dizendo assim: você que nesse momento, que não tem esperança de ir para o céu, e vive numa vida que você está vivendo, dor, sofrimento, tristeza, mas eu quero dizer, nós como cristãos também passamos por luta, dificuldade, problema, mas a nossa esperança é em Cristo, de um dia ir para o céu. E quando chegar lá, tudo isso vai se acabar. A tristeza, a dor, o sofrimento, porque esta é a promessa que Jesus ele fez. Deus limpará dos olhos toda lágrima. Hoje muitas pessoas sofrem por perca de parente, sofrem por problema difícil, sofrem por consequência do pecado, sofrem por tudo, chora. Mas quando a Bíblia diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima, então Ele vai enxugar toda lágrima. Significa que o sofrimento vai acabar. Então a nossa esperança está em Cristo, que tudo isso vai passar. Então se você quer ter essa esperança de um dia viver numa vida de paz, de alegria, na presença do Senhor, aceite Jesus para a sua própria felicidade. Disse-lhe Jesus, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. O homem só chega ao céu através de Cristo. Então, que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação. A nossa esperança está em Cristo. Que um dia a gente estaremos junto com Cristo, num lugar de paz, de alegria e felicidade, para toda a eternidade. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus.